graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar, irmão, irmã, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o 12. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o coração e de toda a alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois comandantes do exército, e que fez aos dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, isso em tempo de paz, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Beurim, e que me maldisse com dura maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, bem saberás o que lhes há de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Eu quero nesta noite falar com você, principalmente aos homens. Nós temos aqui alguns pais, alguns que já são avós, alguns que em breve já serão pais, já são naturalmente. Nós temos aqui futuros pais, nós temos aqui jovens e adolescentes que estão se preparando para a vida. Nós temos aqui quem já casou, né? E logo, quem sabe, está planejando para ser pai, né, pastor Isaac? Tem mais alguns aí, né? E fica aqui nosso incentivo, né, para que entre no rol dos pais. Mas eu quero falar com todos os homens da igreja, todos aqueles que nos acompanham pela transmissão do Facebook. A gente costuma dizer que as últimas palavras de alguém têm valor singular, porque refletem sentimentos e valores prioritários, que regeram a vida. Aquilo que alguém fala minutos antes de morrer é aquilo que está no mais profundo do coração, e quem sabe aquilo que significa uma ansiedade ao longo da vida. Amadeus Mozart, músico austríaco, século XVIII, quando estava para morrer, disse, suas últimas palavras foram: deixe-me ouvir mais uma vez esses sons que foram durante tanto tempo a minha consolação e alegria. E morreu ouvindo algumas das suas composições. A rainha Isabel I da Inglaterra, que reinou entre 1533 a 1603, foi considerada uma mulher impiedosa, ambiciosa, mas quando estava para morrer, com toda a consciência atormentada pelos males que causou por causa de bens materiais,
Ela disse: eu dou todo o meu reino, ó Deus, por 1 minuto a mais de vida. E morreu em tormento. Enquanto que George Whitefield, pregador, homem que dedicou a sua vida pregando o evangelho tanto na América, no tempo da colonização, como também na Inglaterra, quando estava para morrer já fraco, frágil, ele que levou milhares de pessoas a Cristo, centenas de milhares de pessoas converteram-se a Cristo através da sua pregação. Quando estava para morrer, era o último dia, era uma manhã, e o sol raiava, ele estava num sótão, com uma cama e alguns amigos ali próximos. Ele, num último ímpeto de fôlego, pediu para que o levantassem e o colocassem junto à janela para que ele respirasse um pouco melhor. E ele, ofegante, olhou uma plantação de trigo e disse: quem me dera essa pregação fosse almas. E mais uma vez, pela última vez, eu pregaria o evangelho, e pela última vez eu viria com os meus olhos o milagre da conversão de pessoas. E assim ele morreu, desejando pregar. Essa semana que se passou, um dos colegas pastores aqui do nosso estado pregava, enquanto pregava, morreu. E alguns colegas postando no grupo os sentimentos, as condolências. E alguém disse: isso é uma honra de Deus, e eu concordo. Você entregar a vida pela pregação e ir até o último fôlego, trazendo a palavra de Deus, sendo porta-voz do evangelho. John Wesley, o melhor, um grande evangelista e também alguém que ajudou a igreja de Cristo a se multiplicar de uma forma coordenada, sábia. Quando chega no final da vida, as últimas palavras que ele diz é: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E assim ele morreu, foi para a glória. Um dos homens mais sábios que encontramos na Bíblia Sagrada foi Davi. Davi, nesse texto que nós lemos, está dizendo as suas últimas palavras. Ele está dizendo o que regeu a sua vida e que agora significa preocupações no momento da morte. E essas preocupações ele transforma em conselhos para outro homem mais sábio, que seria mais sábio do que ele, Salomão, o seu filho. As últimas palavras de Davi, que nós lemos indo até o versículo 12, refletem alguns conselhos que condensam 70 anos de vida, dos quais 40 anos de reinado próspero. Disse um homem sábio, o maior dos adoradores, o maior dos reis de Israel, está pronunciando alguns conselhos para outro que seria mais sábio do que ele. Nada mais justo do que nós aproveitarmos, homens, para a nossa vida, os últimos conselhos de Davi e trazê-los aqui e levarmos para a nossa vida e levarmos para o nosso dia a dia. E o primeiro conselho diz respeito à postura. Tenha coragem, versículo 2. Eu vou pelo caminho dos mortais. Coragem, pois. Há 2 significados intrínsecos nessa palavra coragem. Não é a coragem fútil, de sair por aí fazendo besteira sem ter medo, não. É uma união entre esforço e ousadia. A coragem de um homem na palavra de Deus é isso, esforço somado à ousadia. Esforço porque nada podemos fazer ou construir na nossa vida, na nossa caminhada, inclusive no reino de Deus, se não for com esforço. Todas as conquistas com esforço. Você, homem, pai de família, que está trabalhando, sabe o que isso significa. A cada segunda-feira, o esforço. A cada semana, o esforço. Aquele que está vendendo, o esforço. Aquele que está trabalhando em áreas de educação, o esforço. Esforço, esforço, empenho. É isso que ele está dizendo. E quando Deus chamou homens para grandes obras, eles estavam sendo esforçados.
Por exemplo, Deus chama Moisés quando ele apacentava as ovelhas do seu sogro. Deus chamou Gideão para uma grande obra quando ele estava malhando trigo para dar alimento à sua família. Deus chamou Eliseu quando ele arava a terra. Deus chamou Amós quando ele cuidava de bois e catava sicômoros. Deus chamou Pedro quando ele estava lavando as redes. Deus chamou Mateus quando ele estava na coletoria. Portanto, há um significado muito denso na palavra esforço, inclusive no reino de Deus. Quando nos esforçamos, estamos tendo coragem. A segunda face é a da ousadia, isto é, tenha esforço e olhe a vida de frente. Tenha esforço, mas também seja ousado, seja empreendedor naquilo que você faz. No reino de Deus também. Há irmãos que lá fora trabalham muito bem, fazem muita coisa, pensando no próprio conforto, na sua geração, naquilo que vem pela frente, mas também traga isso para o reino de Deus. Seja um batalhador na obra de Deus desta forma. Coragem. Coragem não é só o antônimo de medo, mas é o esforço somado à ousadia. Lembro-me da história, uma parábola que ouvi do pastor Ricardo Bruder, quando trabalhamos juntos por um tempo, e numa das pregações ele cita a respeito de um rato. O rato era muito medroso, tinha medo de tudo, se escondia de tudo. E um dia, sabendo que por ali nas imediações havia um mágico que transformava a natureza dos seres, ele disse àquele mágico: por favor, me transforma num gato, porque aí eu não vou mais ter medo de nada. Naturalmente, o gato é o meu predador, mas se eu me tornar gato agora, não tenho mais problema nenhum, aí eu vou ser corajoso. E ele foi transformado num gato. Mas aí, ele andando e fazendo seus trajetos, se depara com um cachorro. E o cachorro empreende contra ele, pula nele, e ele com medo tem que sair, correr, gritar, se defender. E ele procura o mágico de volta. E ele diz: por favor, me transforma num cachorro, porque agora eu tenho medo de cachorro, mas se eu for cachorro eu não tenho mais medo. E o mágico o transformou. Dali um tempo, ele andando pelas ruas e tal, um homem o espanta, outro homem joga pedras, ele late e o outro homem corre atrás dele e ele precisa... E aí ele chega para o mágico e diz: por favor, me transforma num homem, porque o homem assusta o cachorro. Se eu for homem, eu não preciso mais ter medo. E o mágico o transformou em homem. E aí ele vai para a selva, e quando ele está na selva, ele se depara com um leão. E o leão avança e vem, e ele correndo consegue se esconder. E no outro dia, de pronto, procura o mágico de volta e diz: mágico, não me tenha por insistente, mas por favor, mais uma vez, me transforma agora num leão, porque se eu for transformado em leão, aí então não terei mais medo de nada. E o mágico disse: não, eu vou te transformar de volta num rato, porque você seria um leão com coração de rato, e você nunca vai deixar de ser rato, nunca vai deixar de ser medroso. Não interessa se tiver a carcaça de um homem, de um cachorro ou de um leão. É rato que você é. Queridos irmãos, nós, ao longo da vida, da caminhada, somos tentados a agir como ratos, por vezes. Mas o conselho da palavra de Deus é coragem. Nós vivemos num mundo desalentador, amedrontador para um pai, para um chefe de família, para um homem, para um provedor, porque a economia do nosso país é oscilante. Você está empregado hoje e não sabe se vai estar amanhã. Estamos num colapso social, estamos vivendo um caos moral. Nossos filhos vão ter muito mais problemas ao longo da vida do que nós temos na nossa geração. Isso nos deixa atônitos, ansiosos, altíssimos índices de desemprego, as drogas se multiplicando e tudo mais.
Mas Deus nesta noite está dizendo: coragem, homem, coragem, servo. Que Deus encha o seu coração e o meu coração de coragem, esforço somado à ousadia. Gary Collins, escritor, diz assim: coragem não é ausência de medo, mas é a capacidade de progredir, de prosseguir, mesmo em meio ao medo, à ansiedade, você ergue a cabeça e continua. Isso é esforço e ousadia, é coragem. Mas Davi, indo para o leito de morte, nos seus últimos dias, quem sabe, deixa um segundo conselho, e esse diz respeito ao comportamento. Ele diz para Salomão: sê homem. Versículo 2 ainda, o final do verso: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e sê homem. Sabe, o conceito de homem, na nossa sociedade, é muito fútil, é muito raso, é muito frívolo. Você encontra pessoas aí defendendo a hombridade ou a virilidade a partir de quanto alguém pode beber antes de cair. Quanto mais, aí vai ser homem. Isso é fútil. Quantas mulheres se pode conquistar ao longo da vida? Isso é fútil. Quantas brigas você pode entrar e sair ileso? Esse é o conceito de homem. Quanto você bate na mesa numa reunião e se impõe e esbraveja? Esse conceito de homem na sociedade. Mas há uma mulher, uma escritora, não soube pronunciar o seu nome aqui, mas interessante o que ela coloca, o que ela diz que é um homem. Ela diz o seguinte: a força de um homem não é vista na largura de seus ombros, vê-se na largura de braços que o rodeiam. A força de um homem não está no tom profundo de sua voz, está nas palavras delicadas que sussurra. A força de um homem não é medida por quantos amigos ele tem, é medida no quanto ele é um bom amigo para com todos. A força de um homem não está no como ele é respeitado no trabalho, está em como ele é respeitado no repouso. A força de um homem não está na quantidade de cabelos no peito, está no coração que se encontra dentro do seu peito. A força de um homem não está em quantas mulheres amou, está em se ele verdadeiramente amou uma mulher. A força de um homem não está em como duramente ele bate, está em como amorosamente ele toca. A força de um homem não está no peso que pode levantar, mas está na carga que pode compreender e superar e suportar ao longo da sua vida. Homem é o pai de família que traz o pão de cada dia aos seus filhos como fruto do seu trabalho digno e honesto. Esse é o homem. Homem é o servo de Deus que ensina os seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor e trilha com eles este caminho. Este é um homem. É de homens assim que a nossa nação precisa. É de homens, verdadeiramente homens, que Marília precisa, que a igreja precisa, que nós precisamos. Sabe, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não no corpo, porque Deus não tem braços e pescoço e pernas, mas caráter de Deus. Nós fomos criados com atributos que pertencem a Deus e parte deles em nós, não na totalidade, mas parte deles em nós. Inclusive a possibilidade da eternidade, inclusive a possibilidade de viver com Deus. Mas sabe, quanto mais um homem procura imitar a Cristo, mais homem ele é. Porque pensando nisso é que Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade, isto é, a perfeição como homem, hombridade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, nós vamos caminhando para sermos mais semelhantes a Cristo. Isso é até uma dica para as moças, para as adolescentes. Está procurando ou está orando
para que Deus dê o futuro esposo. Pense nisso. Sabe, se ele ama Jesus, o quanto mais ele imita a Cristo, mais homem ele é. Quanto mais imita Jesus, mais homem este é. Outro conselho que Davi dá a Salomão, e tem a ver com um princípio, diz respeito a princípios. Ele diz assim: guarde os mandamentos de Deus, versículo 3. Resumindo, o que ele diz aqui no verso 3 é: guarde os mandamentos de Deus. Verso 3: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes, por onde quer que fores. As 5 categorias diferentes aqui, que dizem respeito à lei de Deus: os preceitos, os estatutos, os mandamentos, os juízos, os testemunhos e a lei, para que prosperes. Sabe, a questão é aplicar a lei de Deus na vida, não apenas teorizar. Tem gente que conhece a Bíblia, mas a conhece mentalmente. Conhece porque conhece, mas não conhece e aplica. Esse é um problema. Jesus, inclusive, fala muito sobre isso. Fala, inclusive, aos fariseus. A Bíblia, a palavra de Deus, é para ser seguida, não é para ser poetizada. Não é um livro de sortes, não é um livro místico. A lei do Senhor tem significados que dizem respeito à nossa prática, ao nosso dia a dia. Algum tempo atrás, eu li um artigo onde um homem, um irmão de igreja, procurou o seu pastor e disse: eu tive uma visão brilhante de uma coisa que eu vou fazer e vai agradar a Deus. Deus vai sentir orgulho de mim se eu fizer isso. Sabe o que eu vou fazer, pastor? Ele tinha condições. Ele disse: na próxima viagem que eu fizer a Israel, eu vou subir no Monte Sinai e vou lá de cima proclamar em alto e bom tom os 10 mandamentos. O que o senhor acha? E o pastor conhecia a vida do cara, que era meio assim, né? Aí o pastor disse: olha, irmão, eu vou te dar um conselho melhor que isso. Mude a sua visão. Eu acho que você deve ficar em casa e, ao invés de bradar os 10 mandamentos, cumpra-os, aplique-os à sua vida. Aleluia. Nós precisamos disso, porque os mandamentos de Deus nos fazem mais felizes, diz a palavra do Senhor. Os mandamentos de Deus nos fazem mais sábios. Nos mandamentos de Deus há grande recompensa. Eles nos libertam, nos limpam, nos purificam, transformam a nossa mente, separam-nos do mundo, guardam-nos do pecado, ademoestam-nos. É a nossa arma de combate, é o bisturi de Deus para operar no nosso mais profundo interior. A Bíblia chama de fogo, a Bíblia chama de martelo, de espada. A Escritura Sagrada da vida, a Escritura Sagrada mostra-nos a vontade de Deus, aproxima-nos de Deus, faz crescer e frutificar, cura-nos, aumenta a nossa fé, dá-nos prazer no Senhor, dá-nos paz interior, dá-nos força, dá sabedoria e entendimento. A Escritura Sagrada é eficaz, é lâmpada para os nossos pés, ensina-nos entre o certo e o errado. A lei do Senhor nos dá vitória ao longo da vida, alimenta-nos a alma, livra-nos do mau caminho, livra-nos da queda, dá-nos saúde espiritual e emocional, é doce ao paladar, vale mais do que ouro e nos leva à redenção eterna. Aleluia! Palavra de Deus. É isso que um homem precisa, é isso que um pai de família precisa. Amar a palavra de Deus. Quer ser um homem com H maiúsculo, ame a palavra de Deus, alimente-se dela. Você vai saber levar a sua vida com graça e sabedoria do Senhor. Também o 4º conselho diz respeito à conduta. Haja com sabedoria, versículo 6, a primeira parte. Faze, pois, segundo a tua sabedoria. Isso, Davi está falando com respeito a algumas decisões que Salomão vai precisar tomar. E ele diz: haja com sabedoria. E sabedoria e conhecimento são coisas parecidas, mas diferentes. Conhecimento é informação adquirida.
Sabedoria é o uso coerente do conhecimento e da informação. Alguém poderá ter uma excelente bagagem acadêmica. Isso diz respeito à informação. Isso é muito bom. Alguém pode ter, quem sabe, além do curso superior, ter um mestrado, ter um doutorado, ter um PhD em alguma área, ser um PhD em alguma área. Isso é bom, é excelente. Mas não é em si só ou por si só sabedoria. Sabedoria tem a ver com como você leva a vida. Alguém pode ter todos esses atributos acadêmicos, mas ter um lar destruído, ter as finanças desequilibradas, aí tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Tem relacionamentos desestruturados, aí tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Ao passo que alguém pode ser inculto, iletrado, não ter estudado muito, não ter tido oportunidade de assentar numa cadeira de faculdade, mas coerente nos seus relacionamentos. Isso é sabedoria. Sábio nas suas conclusões, equilibrado nas suas decisões. Isso é sabedoria. Ponderado nas palavras. Isso é sabedoria. Lidando com os relacionamentos de forma equilibrada. Isso é sabedoria. Exemplos disso, ao longo da história, um dos homens de mente mais brilhante que passou no nosso planeta é Albert Einstein. Todos nós concordamos que ele teve uma inteligência superior. No entanto, ele era truculento nos relacionamentos. Não levava a vida com sabedoria. Vivia sempre de mal com a esposa, com o filho e assim por diante, e era de difícil trato. Tinha conhecimento em abundância, não tinha sabedoria para levar a vida. Karl Marx, não obstante ele usar no lado pelo veio errado seu conhecimento, mas ele era um homem de inteligência. Mas vivia afundado em dívidas pessoais e não sabia nem como lidar com elas ou com o dinheiro. Tinha conhecimento e não tinha sabedoria para a vida. Filósofos que foram inteligentíssimos na era antiga, entre os gregos. Grande parte deles terminou a vida se suicidando, tirando a própria vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e a todos dá liberalmente. Então, homem, vamos pedir sabedoria. Homens, vamos pedir sabedoria de Deus para a vida. E o quinto e último conselho: mantenha um equilíbrio entre justiça e misericórdia. Veja comigo os versículos 5 até o 7. Também tu sabes o que fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, e aí agora diferente, o gileadita, usarás de benevolência, estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E aí o versículo 8, eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, e tal, e toda a sua descendência, que me maldisse com dura maldição, no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe há de fazer. Davi está relembrando Salomão de duas virtudes que precisam estar juntas: a misericórdia e a justiça. Por quê? A justiça, se não estiver entremeada de misericórdia, torna-se dura, inflexível, fria e desumana. A misericórdia que não estiver entrelaçada com a justiça, torna-se licenciosa, liberal, irresponsável, relaxada. E Davi, todos nós sabemos, era um grande líder, mas ele tinha dificuldade de confrontar pessoas. Ele
era daquelas pessoas que, quem sabe, dizia assim: eu pago para não entrar numa encrenca, eu pago para não precisar corrigir alguém e confrontar. E ele deixa aí passando a vida, e chega no final da vida, ele tem 3 pendências. Ele diz: eu preciso, Salomão, que você faça justiça com Simei e com Joabe. Preciso que você use de benevolência com Barzilai e os descendentes. Sabe, faz isso, mas cuidado, haja com sabedoria, tanto usando a justiça como a misericórdia. Usa doses corretas de justiça e de misericórdia para a vida de cada um deles. E todo homem precisa ser assim, todo pai precisa ser assim. Há um escritor que relata a vida de Abraham Lincoln. Ele diz que Abraham Lincoln era um homem de aço e de veludo ao mesmo tempo. Isso nos faz lembrar esse conselho de Davi a Salomão. Seja de aço, mas de veludo ao mesmo tempo. Tenha misericórdia e tenha justiça também. Pais que só corrigem com justiça, fazem dos filhos frios e tiranos, e até amedrontados com a vida. E pais que toleram tudo, sem justiça, apenas benevolência e misericórdia, formam filhos desrespeitosos, que também vão ser desajustados à sociedade. Então um pai vai precisar sempre usar de misericórdia e justiça, justiça e misericórdia. Um homem, misericórdia e justiça, justiça e misericórdia. Um líder empresarial, ou um supervisor, ou um gerente de empresa vai ter que sempre navegar com sabedoria nesses 2 elementos, justiça e misericórdia. E concluindo, as últimas palavras de Davi refletem a vida de um adorador, refletem a vida do rei, refletem a vida do profeta, mas acima de tudo a vida do homem Davi. Tenha coragem, seja homem, guarde os mandamentos de Deus, haja com sabedoria, mantenha o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Que essa palavra seja para nós um sustentáculo na nossa missão de homem, provedor, pai, ao longo da nossa vida. Amém.